Olá! O Matplotlib é uma ferramenta bastante poderosa para a gente personalizar o nosso gráfico, deixar do jeito que a gente quer. Mas convenhamos, isso dá algum trabalho e nem todo mundo é artista a ponto de conseguir fazer com que o gráfico seja agradável ou harmonioso, uma boa escolha de paleta de cores. Mas por sorte, até nisso eles já pensaram, e nós temos algumas coleções ou temas de gráfico, podemos dizer assim, que vão facilitar o nosso trabalho. A gente sempre pode optar por partir desses modelos pré-definidos. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, vamos para o Google Colab. Então agora, já no Google Colab, vamos fazer o que a gente tem feito sempre. Vamos importar primeiro os nossos pacotes mais interessantes no NumPy e o Matplotlib. Feito isso, vamos começar a trabalhar com os gráficos para mostrar quais são essas alterações ou os estilos, como são chamados, de gráficos. Eu vou começar mostrando um estilo de gráfico um pouco diferente do que a gente tem visto, que é o Scatterplot, que na verdade é parecido com o de linha, só que ao invés de usar linha, a gente usa pontos e ele é legal para a gente ver correlações entre variáveis. Então vamos fazer o nosso primeiro. Aqui de quebra eu importo o Matplotlib Ticker com o tick, como a gente já viu, para poder personalizar as marcações e os rótulos. Eu vou usar aquela notação de Fig e X do subplot, embora eu vá começar com uma figura só de tamanho 5x5. Vou gerar os pontos no eixo X de menos 0,75 a 1, 100 pontos nesse intervalo. E vou gerar um ruído, que é para aproveitar e mostrar para vocês como que a gente gera números aleatórios em Python. Então o ruído a gente utiliza essa função, nprandom, é o módulo, né, do gerador de números aleatórios, e o rand é um método para gerar números, quer dizer, tipo uma função, que ele gera números aleatórios no intervalo entre 0 e 1. Vamos brincar com ele aqui em separado antes de usar, então. A gente coloca aqui o número de itens que a gente quer gerar. Então o nprandom 5, ele gera 5 números, 2, 3, 4, 5, numa lista ou num array do NumPy. O intervalo de variação desses números, eles são sorteados na distribuição de uniforme entre 0 e 1. Como eu quero gerar um ruído, quer dizer, eu tenho alguma curva e eu quero fazer com que ela flutue em torno desse ruído, eu gostaria que a variação de valores não fosse de 0 a 1, mas, por exemplo, de menos 1 a 1, ou de menos meio a meio. Então, para isso, basta subtrair meio, que aí eu vou ter valores negativos. Porque agora, de 0 a 1, se eu subtrair o meio, eu tenho entre menos meio e meio. Tá bom? Posso pegar esses valores e multiplicar por 2. Aí, de novo, agora eu tenho uma variação entre menos 1 e 1. Lembra que isso aqui é um array, então multiplicar por 2 não concatena, mas multiplica por 2 cada um dos elementos. Então, essa expressão aqui está ótima para a gente usar. Só que como eu fiz xx, eu tenho 100 pontos, então eu quero gerar 100 pontos dessa forma. Tem que alterar aqui para 100. Mais do que isso, eu vou fazer uma programação um pouco mais geral. Eu vou botar que isso vai ser len, que a gente já viu, é o número de itens de uma lista. Então, se eu fizer nprandom de rand de len de xx, né? Eu vou gerar tantos números aleatórios quantos eu tenho em xx. Então eu posso alterar esse 100 aqui sem precisar alterar essa linha. Então estamos pensando no futuro. Aí o que eu quero fazer agora é um plot. Então aqui, Excel, ao invés de plot, a gente bota scatter. Esses aqui são os argumentos do scatter. Tem cor, qual é o marcador, normalização e etc. Né? Line width, que a gente já viu. Alpha também, mas vamos simplificar aqui. Então o que eu quero é esse valor aqui
que é uma lista entre 0 e 1, eu subtraio meio para ficar entre menos meio e meio. Na verdade, aqui eu não quero multiplicar por 2, que eu não quero 0 e 1, que eu quero que o ruído seja uma pequena variação do número aleatório. Então aqui ele está variando entre menos meio e meio. Se eu multiplicar aqui por meio, vamos tirar esse meio. Então eu tenho xx mais ruído. Se fosse xx contra xx, isso ia dar uma reta. Com o ruído eu espero que dê uma reta com uma flutuação. Vamos colocar aqui, primeiro, que o ruído seja muito pequeno. Por exemplo, 5%. Vamos ver o nosso gráfico. Está aí a linha que eu esperava, a linha bissetriz, com uma flutuação aqui em torno da linha de 5%. Para mostrar que isso está funcionando, eu posso botar o ruído como 50% do valor. Olha como é que a gente vai alargando a faixa. Mas o que mostra aqui é que, independente do ruído, existe uma correlação entre essas duas variáveis. Na verdade, uma é igual à outra menos do ruído. Como que eu sei isso? Porque esse gráfico tem uma ocupação maior numa certa região dele, que é essa daqui, do y igual a x, do que nas outras regiões. Grandezas que não são correlacionadas, quer dizer, são independentes umas das outras, elas poderiam ocupar todo esse espaço. A gente poderia fazer, por exemplo, um x aleatório que fosse exatamente igual ao ruído. E pedir aqui para ver x aleatório e ruído. Aí você vê que toda a região é coberta, ou seja, eu estou fazendo uma grandeza aleatória contra a outra e não espero correlação entre elas. Isso é bom para a gente testar se o gerador de números aleatórios é confiável ou não. Então, aparentemente é. Então, voltando para a nossa configuração inicial, isso era xx mais 0,05, por exemplo, vezes o ruído. Como eu falei, eu posso mudar o estilo desse gráfico rapidamente usando os estilos pré-definidos do Matplotlib. Então vamos ver quais são esses estilos. Esses estilos estão disponíveis lá na página. Então na página do Matplotlib, com o link que vai ficar aqui embaixo na descrição, tem a referência dos estilos e a gente nota que existem estilos diferentes e aqui são gráficos diferentes, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. Esse é um scatterplot, esse é um gráfico de imagem, um gráfico de barras, um gráfico de círculo, um gráfico de linhas, que é o que a gente está fazendo, e uns histogramas que contêm uma anotação. Então esses vão ser apenas modelos para essa tabela. Esse é o estilo default, quer dizer, o que aparece no Matplotlib se você não personaliza nada, como cores, etc. Existe o estilo clássico, que agora bota um fundo cinza e troca as cores default, solarize. Em particular, esse aqui me interessa, o dark background, porque como eu uso cores escuras em apresentações, ele já escolhe o fundo escuro e as cores de frente já vão ser as mais claras, como você pode ver aqui no verde e amarelo mais claro do que as outras de fundo claro. Tem o 538, é um site conhecido por fazer estatísticas, tá? A gente pode usar. Você nota que o padrão dele já é fazer com linhas mais grossas, então todo o site é harmonioso, tem um estilo de gráfico que é usado para qualquer um deles. Tá? Esse é o ggplot, que é conhecido do pessoal de estatística, o Grammar Graphics Plot. Então você vê que o default dele é vir com uma grade de fundo cinza e grade branca, daí aparece isso praticamente em todos. Tem um gráfico cinzento, se você vai imprimir alguma coisa em preto e branco, para não gastar a sua impressora a cores, esse é um estilo interessante. Tem o estilo Seaborn. Seaborn é uma outra biblioteca feita baseada no Matplotlib que permite fazer gráficos também de uma maneira ainda mais simples, mas mais voltado para gráficos estatísticos. E por que a gente não está aprendendo o Seaborn? Como eu disse, o Seaborn é inspirado no Matplotlib, usa ele por baixo. Então, se você sabe fazer no Matplotlib, não custa nada pegar o Seaborn e ler a documentação que você vai conseguir fazer esses gráficos, se você acha isso
mais legal do que os gráficos do Matplotlib. Na verdade, no fundo é o mesmo. O Seaborn tem esses estilos definidos, por exemplo, o Bright, que fica com cores mais gritantes que o Default, tem um mais escuro e assim por diante. Tem vários estilos, então, que a gente pode escolher, né, para fazer o nosso gráfico. Como que a gente usa isso? Vamos voltar para o nosso Google Colab. Então, para saber os estilos, a primeira coisa que a gente faz é, vamos lá bater, Plot Style. Eu vou aproveitar o help que ele me diz aqui, Style é um módulo, então eu preciso usar algum método desse módulo. Ponto. Esses são os métodos, Available e Use, os que nos interessam. Vamos ver o que seja o Available, a gente já faz ideia do que seja. Escolhe Available, ele já adianta para a gente que sai uma lista com 26 estilos. Então vamos aproveitar que ele fez isso. Aí estão todos aqueles estilos que estavam na página que eu acabei de mostrar para vocês. O Seaborn Dark, etc. Então vamos mudar esse gráfico aqui, por exemplo, para botar num fundo escuro, como essas minhas apresentações. Então o comando é PLT Style Use, que a gente já viu ali em cima, e o estilo é o Dark Background, aqui com underline, aqui com underline. Se a gente fizer o gráfico, está aí o nosso gráfico exatamente como estava antes, só que agora com fundo escuro e a cor passou a ser um verde mais claro. Então esse é o Scatterplot, né, com pontos ao invés de linhas, e a gente usou um estilo aqui. Se quiser retornar para o anterior, a gente retorna com default. Algumas vezes vai ser necessário você dar 2 vezes Enter. Isso pode acontecer se você coloca o Style Use fora de posição, quer dizer, quando o gráfico já começou a ser montado, tá? Ou porque fica alguns resquícios da versão anterior, mas nada muito problemático. Pois bem, o que eu quero fazer agora é algumas anotações nesse gráfico. Aqui a gente vê que a gente tem um gráfico de ruídos com o título Tipos de Gráfico. E eu quero, como eu vou colocar agora mais gráficos ao lado desse, para fazer uma tabela parecida com aquela que a gente viu lá no site do Matplotlib, eu quero modificar e colocar um título para cada gráfico. Esse título maior foi colocado com esse comando aqui, que é o Fig Superior Title, tá? Que é um título colocado na figura. Para eu colocar um título para esse gráfico, eu tenho que botar um título no Axis. Então, Accept Title, vou botar gráfico de pontos ou Scatter. Aqui já vou mostrar font size igual a 16. Vou aumentar o tamanho da fonte e quero que escreva isso em bold. Vamos ver como fica. Está ali o nosso gráfico, o título em bold e em tamanho 16, que é um tamanho que aqui tem razoável destaque, e aqui o título superior, que vai ficar acima de todos os gráficos. Além disso, eu gostaria de colocar uma anotação aqui. Essa anotação seria, por exemplo, indicando que esse gráfico contém ruído. Então vamos mostrar como fazer uma anotação em gráfico. De início, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um texto. Eu vou colocar o texto ruído de tamanho 22, escrito com a cor azul. Não se liga muito na minha escolha de cores por enquanto. Agora eu quero colocar onde? Eu gostaria de colocar aqui, por exemplo. Essa posição, observa, agora eu estou dentro do X e vou usar, para simplificar, as coordenadas 2 pontos. Então aqui vai ser na posição X igual a menos 0,75 e posição Y igual a 50. Por exemplo, colocando aqui. Então vamos botar na posição X, menos 0,75 e na outra 0,50, ruído. Vamos ver se a palavra ruído aparece ali, exatamente aonde eu quis, começa a ser escrito aqui, em azul,
na posição 0,75 e meio. Tá? Então, assim que a gente pode anotar um texto em qualquer região do gráfico. E é mais fácil, por exemplo, se você quer colocar nesse ponto exato, aqui é 0,25, 0,25. Como ele está usando coordenadas dos dados e não a coordenada do axis, como é o caso daquele parâmetro de axis, fica mais fácil localizar o texto. Eu posso customizar esse texto, ou personalizar o texto. Aqui eu fiz um com mais personalizações. Então, AX texto, né, que é meu axis, vai estar na posição 0,75, 0,50, escrito ruído, com tamanho 20, está muito grande, na cor azul, e eu quero que ele tenha uma caixinha em volta, um box, em amarelo, meio transparente, o alfa já sabe o que é, e que a borda seja em azul. Então está ali, como eu queria, o box amarelo meio transparente com uma borda azul. Mas mais legal do que isso seria se eu pudesse, desse ruído, colocar uma setinha para cá indicando a curva. Dá para fazer isso também. Só que aí já não é mais o texto, isso passa a ser uma anotação na sintaxe do Matplotlib. Se observa aqui em Python, se eu ainda não falei, você pode quebrar linhas e deixar espaço sem respeitar a indentação se for continuação da linha anterior, tá? Que é o que está dentro dos parênteses. Então, vou escrever, agora a convenção muda um pouco para o annotate. Eu quero ruído na posição XY 0,25, 0,75. A posição XY é a posição do ponto que eu quero marcar. A posição do título é essa que a gente escolheu, 0,75 e meio. Eu quero que a flecha que vai ligar de um para o outro seja preta. E eu quero que o texto seja em tamanho 22 e cor azul, como estava antes. Então está aqui. A seta, na verdade, essa seta deveria estar aqui. 0,25, 0,25. Fica melhor. Então vamos botar lá. 0,25, 0,25. Perfeito. Apontando que aqui tem ruído. Vamos partir para os outros tipos de gráfico. Vou botar agora. Observa. Agora eu não tenho mais um gráfico. Eu quero 2 tipos de gráfico. Então vou aumentar esse tamanho um pouco. Para ele ficar mais retangular. Como agora eu tenho 2 gráficos, tudo que é AX aqui virou uma lista, porque agora são 2. Então esse é o primeiro, esse é o primeiro, esse é o primeiro. Para o segundo tipo, eu vou botar um gráfico do tipo degrau, que vai ter o título degrau, aonde eu faço só uma nova faixa, aonde eu vou fazer um degrau de n com n ao quadrado, tá? São dados diferentes. E eu vou fazer o degrau com a largura igual a 2, isso a gente já viu. Então está aqui meus 2 gráficos, o ruído e o gráfico de degrau. Então esses gráficos ficaram muito juntos. Para resolver esse problema, a gente pode tirar o 2 aqui e forçar, por exemplo, que o número de linhas seja igual a 1 e o número de colunas igual a 2, para fazer uma linha e os 2 gráficos lado a lado. Agora sim ficou mais legal, tá? Para fazer mais gráfico, então esse é o gráfico de degrau, como ele botou, linha 2, né? É a parábola, que é n ao quadrado. Eu quero apresentar agora outros tipos de gráficos, então vou aumentar o número de colunas para 4, número de linhas para 1. Então vou fazer um gráfico de barra usando os mesmos dados que eu fiz o gráfico de degrau anterior e um gráfico fill between que vai preencher entre o que está um número ao quadrado e ele ao cubo. Preencher com a cor verde entre eles, fill between, e transparência igual a 0,1. Então tá aí nossos 4 gráficos. Observa que
comprimindo o gráfico, a setinha continua apontando para o lugar correto, né? Pois afinal ele está em coordenadas do gráfico, não do axis. Aqui a parábola como vista no gráfico de degrau, aqui como vista no gráfico de barra, e aqui o preencher com alfa igual a 0,1. Para lembrar o que é o alfa, se eu botar meio, por exemplo, ele fica menos transparente, e o 1 é a opacidade total. Então aí está uma bela coleção de gráficos, para a gente poder escolher os tipos, bar. Então é uma sintaxe idêntica do plot, só muda o tipo do gráfico. Exceto o fill between, que eu preciso de ter pelo menos, eu preciso de duas curvas no conjunto de dados X para poder preencher entre as duas. Eu espero ter convencido vocês que vale a pena investir algum tempo em utilizar o Matplotlib, porque você consegue fazer o gráficos bonitos, apresentáveis com informação, apesar de dar um pouco de trabalho, mas esse trabalho vale a pena se, por exemplo, você repete o gráfico para conjunto de dados diferentes. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com dados e não mais com funções. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!